Sou a professora Ellen Marques, professora da disciplina Infância e Sociedade. E hoje nós vamos tratar da unidade 1, a infância em diferentes contextos, do módulo 3, que diz respeito aos modos de viver a infância. Nós já discutimos até aqui que as concepções de criança e de infância ao longo da história nem sempre foram as mesmas. Foram concepções sendo construídas, transformadas, ressignificadas historicamente, de acordo com os modos de vida em sociedade, de acordo com os modos de organização da sociedade, o que implica aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. Nós também discutimos que a criança, ela precisa ser compreendida como um sujeito histórico-social. Ela precisa ser compreendida como um indivíduo que é fruto de múltiplas determinações e que ela precisa ser considerada em diferentes aspectos, que levam em conta a sua realidade, o meio em que ela vive, o ambiente físico em que ela está inserida, o seu corpo físico e biológico, o modo de funcionamento dos nossos organismos, a formação das suas impressões e opiniões e escolhas sobre o mundo, do seu aspecto psicológico, do seu aspecto intelectual, das suas escolhas em termos de liberdade, em termos de responsabilidade diante do mundo. E também pensamos que essa criança, ela é fruto das relações e das apropriações que estão postas pela nossa cultura, pelos conhecimentos que foram produzidos ao longo da história. E é somente quando a gente considera essa integralidade do ser criança no mundo que nós podemos pensar uma educação que ultrapasse uma visão mecanicista, uma visão simplificada do que seja a formação de uma criança. Infelizmente, essa não é uma forma fácil ou mesmo comum de se pensar o que é ser criança e o que é infância no mundo. Até porque as concepções históricas sobre esses dois conceitos coexistem na atualidade. Nós não temos uma ideia atual sobre o que é criança e o que seja viver a infância. Nós temos múltiplas ideias, múltiplos olhares para a criança. E esses múltiplos olhares, eles têm também considerações diferentes, ações diferentes, consequências diferentes sobre a educação e a formação da criança. Mais uma vez, para a gente conseguir superar essas visões punitivas, mecanicistas, naturalizantes, acríticas, adultocêntricas sobre a criança e a infância, a gente tem que estar sempre se perguntando: quem é essa criança? Como ela vive? Como ela se constitui? Como ela se forma? Quem está envolvido nos seus processos de formação? Quando essa criança existe no mundo? Ou seja, qual é o contexto histórico de qual nós estamos falando? Quais são as relações hoje postas na sociedade, tanto em termos positivos quanto em termos negativos? E como é que isso influencia essa criança? Onde essa criança vive? Como é esse lugar? Como é esse ambiente? Como é esse contexto social? E o porquê? Por que eu estou educando essa criança? Para quê? Qual é a finalidade disso? Quais são os objetivos da relação que eu quero construir com a criança, independentemente de qual seja o meu papel na sua vida, ou seja, como pai, como irmão, como irmã, como mãe, como familiar de modo geral, ou como educador, como professor, ou como um agente responsável pelo seu cuidado, pela sua educação. Quem sou eu nesse processo e o porquê eu estou agindo, me relacionando, interagindo com essa criança. Essas questões fazem com que a gente precise mobilizar ideias, mobilizar conhecimentos, mobilizar atitudes e, às vezes, ressignificar as nossas próprias visões de mundo para que a gente possa transformar essa formação da criança. Retomando essas questões, porque elas são fundamentais para qualquer tema
que nós possamos ou precisamos discutir sobre a formação da criança. Nesse sentido, é preciso lembrar e destacar que a criança, ela vive em diferentes contextos culturais, sociais e institucionais. Quando eu me pergunto quem sou eu na formação da criança, ou quem é a criança nesse processo de interação e formação, inúmeras respostas são possíveis. Nós assumimos papéis sociais diferentes diante das nossas relações com as pessoas. Quem sou eu? Eu sou o educador dentro de uma instituição de atenção à criança, como um abrigo, um orfanato, por exemplo, ou eu sou um professor numa instituição formal de ensino, ou eu sou um familiar responsável por uma educação direta e uma formação mais cuidadosa em relação a essa criança. Esses contextos, esses papéis sociais, eles se diferem e eles constituem diferentes papéis na formação da criança, diferentes objetivos e mobilizam também conhecimentos diferentes. Mas, ao mesmo tempo em que esse diferente ele está relacionado a nós, adultos, em relação à criança, ele também é em relação à criança sobre si mesma e o seu olhar para o mundo. Como é o modo como a criança olha o mundo ao seu redor? O contexto em que ela vive faz com que esse olhar também seja construído de formas diferenciadas, já que múltiplas determinações influenciam e constituem as ações humanas e os modos de viver da criança, dependendo do espaço, do território, do tempo, da organização que ela tem e que ela vive. Isso significa que nem todos os contextos são iguais, que nem todos os modos de viver a infância são iguais, são os mesmos, ou que a criança se vê no mundo de forma igual às outras crianças. Existem diferenças, mas também existem desigualdades. Algumas desigualdades nas relações sociais, nos modos de viver da criança, influenciam no modo como a infância vai se constituindo para cada indivíduo no mundo. As desigualdades sociais, elas são frutos de inúmeras relações, de inúmeros problemas, de inúmeros aspectos, sejam as desigualdades entre classes sociais, por conta das relações de trabalho, de exploração das relações de trabalho na concepção capitalista de trabalho, ou seja, pelas condições de vida das crianças de acordo com o meio em que ela vive. Nós podemos citar alguns contextos, como as crianças que vivem no campo, quilombolas, as crianças indígenas e as crianças num grande centro urbano, ou as crianças na periferia das cidades, nas favelas. Como essas crianças vivem são respostas, são aspectos, são conceitos que se diferem dependendo do lugar e do tempo histórico em que elas estão inseridas, e que podem vir carregados não só de diferenças pontuais, mas também de desigualdades sociais. Por isso, quando eu vou refletir sobre as minhas ações na educação da criança, eu não posso descontextualizar essa criança e simplesmente considerá-la como um ser único em qualquer lugar do mundo. Eu preciso analisar esses contextos, as suas potencialidades, possibilidades, mas também as suas limitações. As crianças vivem esses potenciais e essas limitações de maneiras diversas. Elas exploram o meio que elas vivem e elas aprendem a partir do meio em que elas estão inseridas. Mas nem sempre essa aprendizagem ela consegue captar a essência desse lugar. Nem sempre elas conseguem perceber também as desigualdades que existem nesses lugares. Por isso, eu preciso relacionar os contextos com a sociedade em geral,
para superar a visão fragmentada de sociedade. Eu preciso partir da ideia de uma indissociabilidade entre parte e todo, contexto e sociedade. O que nós queremos dizer com isso? Quando eu discuto a realidade de uma criança que vive no campo, num lugar de reforma agrária, ou dentro de um movimento social, como é o Movimento Sem Terra, por exemplo, ou o Movimento dos Favelados, ou uma criança que vive numa comunidade indígena. Quando eu olho para esses contextos, eu vejo muitas particularidades e especificidades nos modos de viver, que são reflexos de culturas diferentes. A criança indígena, as tribos indígenas, elas têm uma cultura que é uma cultura própria, um modo de entender o mundo que é diferente das pessoas que vivem num grande centro urbano, por exemplo. A criança que vive no campo tem uma relação, muitas vezes, com a natureza ou com o trabalho, com as opções de trabalho que tem na comunidade, de forma também diferenciada. Entretanto, tanto a criança que vive no campo, quanto a criança que vive na floresta, ou que vive na favela, que vive nos grandes centros urbanos, elas têm algo em comum, elas têm algo que é universal, que é a nossa concepção de criança enquanto sujeito histórico-social. Essa ideia de criança enquanto sujeito histórico-social, que precisa ser vista como um todo na sua integralidade, não é só para um tipo de criança que vive num determinado lugar, num determinado país, num determinado contexto, ou num determinado momento histórico. Essa ideia é uma ideia universal do que seja a criança, como uma pessoa em desenvolvimento, um sujeito de direitos que deve ser prioridade, que precisa ser olhada sob múltiplas determinações, como um ser integral, fruto de múltiplas determinações. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar quais são as especificidades daquele lugar, de como a criança se relaciona com os adultos naquele lugar, de como as crianças constroem formas de agir no mundo diferentes. Essas formas de agir no mundo, elas podem ser expressas de diferentes maneiras, seja brincando, o tipo de objetos que elas têm acesso, o tipo de atividades cotidianas que elas vão reproduzindo no seu dia a dia, as formas de se vestir, as formas de se comunicar, o acesso à linguagem. Até que ponto essas diferenças, elas são reflexo de uma cultura diferente, mas que é uma cultura de produção de enriquecimento da sua existência no mundo. E até que ponto essas diferenças, elas podem ser reflexos de uma desigualdade de acesso a conhecimentos que deveriam ser universais para o pleno desenvolvimento humano. Essa é uma discussão muito polêmica. O que é diferença e o que é desigualdade? Quando eu penso nos diferentes contextos em que as crianças vivem, eu também preciso analisar sob esse olhar da diferença e da desigualdade social, para que a gente possa construir uma reflexão coerente com aquela concepção de infância e de criança que abarca a universalidade do ser e a formação do gênero humano no seu potencial máximo para cada uma delas. Portanto, compreender a infância em diferentes contextos não deve significar a fragmentação da realidade social, mas a gente precisa, sim, historicizar essa realidade e refletir as suas especificidades, para que a gente possa, inclusive, superar certas desigualdades. Quando a gente fala em fragmentação da realidade, essa discussão ela pode estar associada com a ideia de diferentes realidades no mundo. Quando a gente fala em realidades diferentes, em infâncias diferentes, no plural, a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não cair na reprodução de um discurso que desconsidera os aspectos objetivos da realidade social que nós vivemos.
que todos nós, seres humanos, somos parte. Não existe um mundo diferente para a criança no Brasil e um mundo diferente para a criança em outro país, da Europa, por exemplo. Não existe um mundo diferente para a criança que vive no campo e um mundo diferente para a criança que vive na cidade. Nós todos somos partes do mesmo mundo, da mesma realidade social, mas em contextos diferentes. Vejam a importância dessa compreensão, porque quando a gente fala em transformação da sociedade, quando a gente fala em transformação da realidade, a gente não pode querer a transformação somente para um grupo ou para um lugar específico. A gente tem que querer e lutar pela transformação para todos os seres humanos. Quando a gente fala em superação da desigualdade social, a gente quer superar a desigualdade social em todos os seus níveis, em todos os contextos culturais em que ela existe, para toda pessoa humana. Então, a gente, quando fala em superação da fragmentação da realidade, nós não estamos, de modo algum, desconsiderando as especificidades que os contextos socioculturais têm. E nem mesmo não estamos negando a riqueza que as diferentes culturas possam trazer para a humanidade. Muito pelo contrário, o que nós queremos é a socialização dessa cultura, que seja rica e que traga aspectos positivos para o desenvolvimento de cada indivíduo, de cada sujeito. Em algumas discussões sobre as diferentes perspectivas, concepções e conceitos das crianças em diferentes contextos, o que fica mais evidente são as críticas às formas de hierarquia social que estão postas na nossa sociedade. E isso é uma realidade, é fato, infelizmente. Existe na nossa sociedade, no modo de viver capitalista que nós temos hoje, uma construção social do que seja melhor ou pior, modos de vida que sejam mais aceitáveis em relação a outros, culturas que sejam mais aceitáveis, que sejam consideradas culturas padrão na sociedade, em relação a outras, que são culturas consideradas mais irrelevantes ou que são próprias de um grupo, que, portanto, não pertencem a mim. Naquela cultura eu não me reconheço, porque eu crio uma hierarquia de que a minha cultura é melhor do que a do outro, ou que o meu modo de vida é melhor do que o do outro, que o meu lugar, a minha terra, o meu local de pertencimento é melhor do que o outro. Essas questões que envolvem a hierarquia social dentro desses diferentes contextos de vida e modos de viver da infância geram processos de discriminação social, justamente porque não há uma compreensão real sobre a oposição entre os conceitos de diferença e desigualdade social. Quando eu não compreendo essa dubiedade, esse binômio diferença-desigualdade, tudo vira meio de discriminação social, porque eu não reconheço a diferença como algo positivo na criação das pessoas, na criação de uma cultura, ou na criação de conhecimentos diferentes para serem apropriados por todos nós. Eu não reconheço na diferença um produto humano universal. E essas discriminações, elas acabam influenciando nos processos de preconceito, de marginalização, de exclusão das participações de determinados grupos na vida em sociedade. E isso afeta a infância, afeta a vida das crianças. As lutas sociais, elas acabam também sendo construídas de forma fragmentada. Eu não reconheço mais a luta pelos direitos dos indígenas ou o direito da criança indígena como uma luta minha. Se eu não sou indígena, eu não pertenço àquele lugar, portanto, não é algo relacionado à minha vida, à minha realidade. Então, eu não me reconheço naquela luta social.
A luta das crianças quilombolas, das pessoas que vivem no campo, das crianças que vivem no campo, não é uma luta minha. Eu não me reconheço no outro. E isso gera discriminação, isso gera preconceito, isso fragmenta as lutas sociais. E isso impossibilita aquilo que eu comentei há pouco, que é a transformação da sociedade como um todo, a transformação da sociedade para todos nós. A fragmentação, ela, portanto, está diretamente relacionada com esse sentimento de pertencimento, que deveria vir em diferentes níveis para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a consciência de que todos nós somos humanos, que todos nós nascemos humanos, pertencemos ao gênero humano, precisamos nos formar com humanidade. Precisamos nos reconhecer enquanto pessoas integrantes da humanidade. Em segundo lugar, eu me reconhecer enquanto humano pertencente a essa sociedade como um todo, faz com que eu também valorize a minha contribuição específica para esse todo, ou seja, de que lugar eu falo, a que lugar eu pertenço e de que modo eu contribuo para as diferenças nesse todo, nesse lugar. Com o que eu contribuo? Esse sentimento de pertencimento, portanto, ele não precisa vir com a negação da especificidade, das subjetividades, das individualidades ou das lutas específicas. Ao contrário, ele pode muito bem enriquecer esse sentimento de pertencimento específico, de pertencimento a um local, a um contexto específico, de modo que eu veja o quão importante eu sou para esse todo. Pensar que nós vivemos em tempos, espaços diferentes e que nós temos necessidade de conhecimentos específicos sobre esses tempos e esses espaços, deveria ser algo que nos impulsiona a pensar a universalidade do humano. O que há de universal e o que há de específico não se opõem, eles se complementam, é isso que constitui o nosso todo. Essa discussão, ela também recai as perspectivas multiculturalistas na nossa sociedade, que defendem que cada um tem uma cultura própria e que a gente tem que respeitar essa cultura. Claro que nós temos que respeitar essa cultura, mas esse respeito a culturas próprias, a culturas específicas, não significa que nós temos que permitir a reprodução das desigualdades sociais que envolvem essas culturas ou que envolvem esses grupos específicos. Eu não posso impedir o crescimento e o desenvolvimento humano em cada lugar, em cada contexto, para cada grupo, com a desculpa de que a cultura não pode ser ferida de alguma forma, que não pode haver nenhum tipo de interferência naquela cultura. Muito pelo contrário, há aspectos da cultura que, inclusive, podem ser negativos na formação do humano, como, por exemplo, em culturas extremamente machistas. Isso faz parte de um grupo, isso faz parte de um lugar. A cultura machista é algo que se reproduz constantemente, ou a cultura paternalista é algo que se reproduz constantemente. Mas isso não significa que eu tenha que simplesmente aceitar esse modo de cultura. Ao contrário, eu tenho que analisar, refletir de que forma essa cultura ela influencia positiva ou negativamente a humanidade em cada um de nós. De que modo esse lugar, esse grupo, essa luta, essa cultura, ela fere os direitos humanos universais ou os direitos das crianças, que também é universal a todas as crianças, o direito à humanidade, à formação das pessoas como um todo na sua integralidade. A partir do momento em que eu faço essa reflexão e analiso a cultura específica dentro do complexo que é a cultura humana, eu posso perceber que elas estão imbricadas, tanto positiva quanto negativamente na formação dos indivíduos. E aí sim eu sou capaz de enriquecer a cultura, seja transformando-a
ou seja, negando-a, ou seja, reconstruindo-a, de modo que eu possa atender os interesses do ser humano como um ser universal, de uma sociedade que seja igualitária para todos, que esteja calcada nos direitos universais para todos, no pleno desenvolvimento para todas as pessoas. Isso significa que a gente tem que valorizar a nossa história, valorizar sim as nossas heranças culturais, mas localizá-la dentro de um contexto histórico, valorizar dentro de um arcabouço teórico, científico, artístico e filosófico, para que eu possa entendê-la como algo pertencente ao gênero humano, portanto necessária de ser discutida para que a formação humana supere processos de dominação e alienação. A infância, nesse sentido, ela é um lugar também de reconhecimento dessa cultura como algo que faz parte de si, do eu, da minha constituição enquanto indivíduo, mas também da minha forma de pertencimento do mundo. A cultura que está dentro dos processos de vivência e experiência na infância é o que vai fazer com que a criança se reconheça no mundo, que ela conheça os aspectos inerentes ao mundo social, as relações humanas, as relações com a natureza, a relação com o outro. Então, a cultura na infância é o modo como a criança vai conhecer a si mesma e vai conhecer e participar do mundo social. Por isso, eu preciso analisar que cultura é essa? De qual cultura falamos? De qual infância nós estamos tratando? Sim, existe diferenças. Existem contextos diferentes em que essa criança, essa infância vive. Existem culturas diferentes que são reproduzidas em cada um desses lugares. Mas eu não posso negar a todas as crianças o que é universal também, ao que é humano também, para que ela se reconheça não só pertencente a um grupo específico, mas para que ela se reconheça como ser social, ativo, participativo, agente transformador da sua vida, da sua realidade, da sociedade em que ela vive. Nesse sentido, a gente reforça que nós precisamos conhecer as necessidades humanas universais e que nós precisamos atender essas necessidades humanas universais por meio dos processos educativos, tanto em âmbito formal quanto informal. Para isso, a gente tem que perceber que, ao atender essas necessidades humanas universais, nós não estamos negando os contextos específicos que levam a criar novas necessidades, e que essas novas necessidades também podem estar associadas a grupos específicos, a contextos específicos, mas não negam a universalidade humana. Alguns conceitos nesse sentido são importantes para a gente refletir, para a gente esmiuçar e para a gente compreender que são influentes nessa nossa percepção sobre o que é a cultura humana. Por exemplo, o conceito de trabalho, o conceito de educação e o conceito de pertencimento. Quem sou eu no mundo? Quando a gente fala em trabalho e educação, a gente também fala em aspectos subjetivos, não só objetivos da realidade humana. Quando eu falo em pertencimento, também não estou falando de uma supervalorização do subjetivo, um subjetivismo humano, mas eu também falo do pertencimento enquanto categoria objetiva. Então, essa relação todo-parte, subjetivo-objetivo, indivíduo-sociedade. Esses conceitos, eles flutuam, eles estão interligados dentro dessas dialéticas que constituem a nossa sociedade, a nossa realidade e os contextos em que cada ser humano vive, cresce, participa, transforma. A infância, portanto, ela não pode ser romantizada, mas ela precisa ser valorizada em cada um desses conceitos, em cada um desses contextos também. O que isso quer dizer? A infância no campo,
ela também não pode ser romantizada como algo pleno, lindo, uma relação com a natureza perfeita, uma relação em sociedade perfeita, do mesmo modo que a criança que vive na favela, que vive no grande centro urbano, não pode ser romantizada como a criança que tem acesso a tudo, que tem acesso a todos os conhecimentos. Eu preciso analisar as necessidades em cada um desses contextos, ao mesmo tempo em que valorizo as especificidades de cada um deles e posso permitir a troca de conhecimentos. Essas especificidades dos lugares, dos diferentes contextos em que a criança vive e experiencia o mundo social, podem constituir polos positivos e negativos para o desenvolvimento da criança. Positivos no sentido do enriquecimento do potencial humano, e negativos no sentido da discriminação e da própria negação do potencial humano, quando eu nego acesso a determinados conhecimentos, a determinadas formas de vida em relação à supervalorização de outros. Pensar que esses polos negativos e positivos estão constantemente em movimento é uma tarefa de toda pessoa que atua diretamente com a formação e educação da criança. Nesse contexto, nós podemos afirmar que a busca da singularidade, ela não é uma busca que se nutre da excentricidade do indivíduo no mundo, porque, sendo histórico, não pode ser compreendido fora de suas condições de existência. Ou seja, a busca pela singularidade, pela valorização do específico, do singular, do contexto social específico, ela não deve ser uma super hipervalorização do individualismo ou do subjetivismo exacerbado, como muitas perspectivas multiculturalistas acabam reproduzindo. Mas ela tem que ser, essa valorização do singular, essa valorização do indivíduo, ela tem que ser também contextualizada historicamente, socialmente, culturalmente, dentro das condições de existência do humano, dentro das condições de existência da vivência humana no mundo social. Obrigada pela sua atenção até aqui. Nos vemos na próxima unidade do módulo 3.